Vamos voltar, por favor? Vamos sentar e vamos começar. Pessoal que está na fila, pode pegar o papel, escreve na mesa, depois devolve. É uma sugestão, pessoal. Escrevam na mesa e devolvam depois. Peguem só o papelzinho. Ok. Pessoal, vamos orar então mais uma vez, para a gente começar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom todo o tempo. Eu oro, Deus, que aqueles que estão a caminho cheguem em segurança a esse lugar, que Teu Espírito Santo nos conduza agora, Senhor Deus, a Tua palavra. Pai, eu oro que todos nós sejamos edificados e saiamos daqui transformados. Eu oro por todos os casamentos, ó Deus. Pai, abençoa, Senhor. Não há casamento tão bom que não possa melhorar, Deus, com certeza. Então eu oro que essa noite seja uma grande oportunidade para o Senhor trabalhar em nós, como maridos, como esposas, Senhor, para que o Teu nome seja mais glorificado, Deus. Queremos Te exaltar todo o tempo, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Queridos, então vamos lá. Eu quero refletir com vocês, é algo simples, né? Todas as vezes que nós nos reunimos, né, nós queremos refletir no básico, né? O que nós temos feito com o nosso casamento, o que nós temos feito com a responsabilidade que o Senhor nos deu, como marido e como esposa. Então não vai ser diferente essa noite, nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. É claro que os noivos e namorados estão presentes para aprenderem desde já, né? E eu acredito que vai ser algo muito bom, o que Deus tem para falar conosco essa noite. Então, abra seu coração e deixa o Senhor falar, tá bom? Queridos, então, a primeira coisa que eu quero meditar com vocês é essa. Olha, todas as vezes que a gente se reúne, não é para conversarmos, não é para darmos uma pausa na rotina, ficarmos sem nos preocupar com as crianças por um tempo, comermos uma boa comida e muito menos perdermos tempo, né? Essa última com certeza não, muito menos essa. A razão principal, meu irmão, é claro que a gente quer tudo isso, né? Menos a última opção, mas a gente quer que tudo isso, mas eu quero que tudo isso seja um extra, tá? Tudo isso daqui deve ser um extra. Então pensa assim, a gente está querendo fazer o jantar de casais o ano que vem, né? O jantar de casais é sempre especial, já é uma tradição nossa, e a gente faz com todo o amor e carinho para abençoar mesmo, né? Para você se sentir fortalecido, encorajado, renovado. Mas a gente quer fazer o mais rápido possível, né? No começo do ano. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. E todas as vezes, irmãos, que a gente se reunir, mesmo que não seja um jantar, venha. Sabe por quê? Porque é importante. O principal não é nada disso, né? Vocês já podem ir, eu vou falando e vocês vão seguindo, tá? Senão, não é nada disso aí que eu acabei de falar. Nenhuma dessas opções. A real razão, queridos, é porque Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Amém? Essa é a razão única pela qual a gente se reúne aqui. Então, mesmo que não tenha pizza, mesmo que não tenha nada, se nós vamos nos reunir no nome do Senhor como família de Deus, você vem. Amém? Posso contar com vocês? Isso é muito importante, gente, porque é triste alguém não vir porque não é um jantar, é triste alguém não vir porque, sei lá, todas as vezes que nós nos reunirmos é importante vir. Amém? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar essa noite para vocês. E o que significa dizer que Jesus Cristo é o centro da nossa vida? Significa que se Jesus Cristo é o centro da minha vida, Ele é o centro do meu casamento, Ele é o centro da minha família, Ele é o centro de tudo. Então eu quero que Jesus seja o centro do meu casamento, porque Ele é o centro da minha vida. Se Jesus Cristo não é o centro da nossa vida, nós não vamos nos importar com o nosso casamento. Não é verdade, gente? Então a gente vem porque Jesus é o centro da nossa vida, porque por isso a gente quer o nosso casamento edificado. Porque se Jesus não for o centro da nossa vida, a gente não vem. Por quê? Porque a gente pouco se importa com o nosso casamento. A gente pouco se importa
com o que isso significa no reino de Deus. E o impacto que o casamento tem, ele é tremendo, você sabe disso, né? Porque o casamento é a base da família, que é a base da sociedade, uma sociedade, e é a base da igreja, né? Então, assim, se o casamento vai bem, a igreja vai bem. Mas se a igreja não está bem, é porque o casamento ou os casamentos não estão bem. E é isso que nos preocupa, e é isso que nos fez fazer esse encontro de casais em caráter urgentíssimo. Porque se a igreja não está bem, isso significa que os casamentos não estão bem. Então o que eu tenho para falar essa noite com vocês é muito sério, é muito importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, tivesse realmente aberto. Eu sei que muitos não estão aqui essa noite, mas eu queria fazer um acordo com vocês. Eu gostaria que vocês que estão aqui e vão ser edificados com essa palavra, pudessem repassar o que vocês vão ouvir aqui essa noite para os demais, amém? Porque nós somos um corpo, né? Então, se há um membro do corpo mal, todo o corpo sente, não é? Então, é uma responsabilidade nossa, né? É ministrar aos membros que não estão tão saudáveis, né? Então é isso. O casamento é uma instituição divina, é a primeira instituição. O Senhor criou, então Ele nos dá as regras para o casamento. Jesus, Ele é a pedra angular da nossa vida. Então vamos ouvir o que Ele fala na sua palavra, de forma que a gente possa ser abençoado, feliz no nosso casamento. É possível ter um casamento feliz? Sim, quando Jesus Cristo é o centro desse casamento. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Jesus é quem é a pedra angular, é a pedra principal que sustenta o seu casamento. E quando a gente diz isso, a gente está falando que como marido e como esposa, vocês estão vivendo sobre os firmes alicerces da palavra dele. É isso que significa Jesus é o centro da sua vida. Você está construindo o seu casamento sobre os firmes alicerces da palavra de Deus. Isso significa que você está se empenhando cada dia mais por um casamento abençoado. Então esse é o coração. Essa é a nossa missão hoje diante de Deus. Como marido, como esposa, nós vamos nos empenhar para que o nosso casamento seja abençoado. Isso é, continue nos trilhos, continue na palavra de Deus. Não saia, porque a palavra de Deus é um alicerce seguro. Fora dele, areia movediça. Não dá certo. E o mais importante é que isso só pode acontecer quando você assume a sua responsabilidade no seu casamento. Não é verdade? Então é isso que a gente vai falar essa noite. Qual é a sua responsabilidade no seu casamento? Isso eu quero enfatizar por quê? Porque, olha, gente, vamos ser bem sinceros. Não adianta a gente ler todos os livros que falam sobre casamento, né? Existem vários, né? Dezenas de livros, centenas de livros. Não adianta a gente ler todos os livros que falam sobre casamento, como ter um casamento abençoado. Não adianta a gente ir para todos os seminários que falam sobre casamento, né? Não adiantaria a gente ter encontro de casal todo dia. Não ia adiantar. Se você não estiver disposto a ser responsável diante de Deus no seu casamento. Você concorda comigo? Não ia adiantar você ter tudo que você pode imaginar, se você não estiver disposto a obedecer à vontade de Deus. Então eu quero ser muito, extremamente enfático sobre a sua responsabilidade diante de Deus no seu casamento. De forma que você entenda isso e seja abençoado e curado de encontrar um culpado para a sua própria negligência dentro do seu casamento. Porque quando o nosso casamento não vai bem, principalmente dentro de um corpo local, a gente fica procurando culpados, a gente fica procurando, por que não fazem isso? A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é de qualquer um, menos nossa. Porque a gente não quer assumir a nossa responsabilidade diante de Deus naquilo que a Bíblia fala que nós devemos fazer. Porque, irmãos, a verdade é, se cada um de nós assumirmos diante de Deus a simples sentença, o simples comando,
o simples mandamento do Senhor, aquilo que compete a nós fazermos em relação ao nosso casamento, nós seríamos a igreja mais abençoada de todas. Porque é simples, é explícito, está na palavra de Deus. Então a gente vai meditar. E nós vamos meditar nisso quantas vezes nos encontrarmos. Porque nós precisamos chegar ao ponto de assimilar isso, de entender de forma que isso passe a ser uma prática. E eu gostaria de ouvir um amém para isso. Amém? Então vamos lá. Qual é a sua responsabilidade no seu casamento? Eu quero só, antes da gente continuar, falar o seguinte. Olha, a realidade dos casamentos, eu digo assim de forma geral, é triste porque os casamentos estão mais mortos do que vivos, né? São casamentos zumbis. Não existe vida, mas eles estão lá. E eu quero te dizer para você que se o seu casamento está assim, há esperança para você, porque em Jesus há esperança. Você nunca está numa situação no seu casamento tão ruim, tão difícil, tão caótica, que Jesus não possa consertar. Tudo que Ele precisa é encontrar fé no seu coração. E eu oro que essa noite seu coração esteja cheio de fé, desejoso de ouvir a palavra de Deus e crer que através da sua obediência, Deus vai abençoar seu casamento poderosamente. Então vamos lá. A ciência de que o seu casamento ele precisa de Deus, isso é importante porque isso glorifica a Deus, porque isso encoraja outros a glorificarem a Deus nos seus casamentos, e o mais importante, você não vai permitir que o seu casamento acabe. Porque se o seu casamento hoje está mais morto do que vivo, é triste isso, mas significa que seu casamento está com os dias contados, não é? Está com os dias contados. Então, já está na UTI espiritual. E tudo bem se essa é a situação. Quer dizer, não é bom continuar nessa situação porque o fim está próximo. Mas se hoje essa situação, há esperança para você. Porque Jesus ele é capaz de transformar toda a situação em qualquer casamento. Então eu vou falar, a começar pela responsabilidade do marido, pode ser? Amém, glória a Deus, alguém falou amém. Então vamos falar da responsabilidade do marido. Efésios 5:25 nos diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Irmãos, fala para mim se é complicado isso. O que Deus fala para o marido fazer para o casamento dele ser feliz, ser abençoado? Amar a esposa. É simples. Ninguém te obrigou a casar com ela, ninguém colocou um revólver na tua cabeça. Você de livre e espontânea falado, eu quero casar com essa mulher. Eu tiro ela da casa dos pais dela. Eu me responsabilizo sobre ela. Eu quero amar essa mulher até os últimos dias da minha vida. Ninguém te obrigou a fazer isso, certo? Voluntariamente você fez isso. E você jurou diante de Deus e dos homens fazer isso. Então, muito bem. É simples. Agora, por que é tão complicado de se obedecer esse mandamento? Porque às vezes, e muitas vezes, o homem ele não entende o que é amar. Mas sabe por que isso acontece? Porque o homem, por natureza, é extremamente egoísta. Tanto que Deus, para transformá-lo e para corrigi-lo através do casamento, que é uma grande ferramenta na mão de Deus para nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, Ele falou, olha, a tua missão no casamento vai ser amar a tua esposa. E ele vai precisar de Deus para fazer isso. Então eu quero destrinchar o que é o amar. A Bíblia, no versículo 25, é muito explícito. Ele deve amar de que forma? Como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Cristo, ele deixou toda a sua glória celestial para entrar no mundo da igreja e morrer nele. Então, isso traduzindo, né, para a nossa prática, significa que o homem ele deve deixar a sua vida de solteiro. Sabe, Jesus deixou a glória celestial, o homem deixa a sua vida de solteiro.
as suas farras com os amigos até tarde, né? Os seus jogos de futebol toda hora, qualquer instante, tudo que ele costumava ter e fazer e gostar, ele está falando, olha, eu abro mão de tudo isso para amar a minha esposa. E ele deixa a sua vida de solteiro e ele se une à sua mulher, como Cristo se une à sua igreja. Ele se entrega por ela. Jesus, ele se entregou pela igreja, assim como o marido deve se entregar pela esposa. Então, o modelo de amor é o de Cristo. Esse é o modelo. E agora eu quero destrinchar ainda mais esse versículo para que vocês saiam daqui convictos de que vocês estão amando as suas esposas, ou pelo menos a partir de hoje, vão amar as suas esposas intensamente. Amém? Então, olha, como que vamos destrinchar da seguinte forma. Em termos práticos, o homem casado deve colocar as necessidades físicas, emocionais e espirituais da sua esposa antes, você repara que esse antes está em letra maiúscula, antes das suas próprias necessidades. É isso. Amar a esposa como Cristo ama a igreja é isso. É colocar as necessidades físicas, emocionais e espirituais da sua esposa antes das suas. Essa é a sua missão como marido. E agora a gente vai destrinchar ainda mais isso para não ter dúvida, tá bom? É porque amor se tornou tão banal que é tão fácil a gente pensar que eu coloco pão na mesa, eu amo minha esposa, eu amo minha família, eu sou o máximo, né? É tão fácil a gente pensar assim. Mas não é isso que a palavra está falando. O modelo é o de Cristo. E significa atender às necessidades físicas, emocionais e espirituais da sua esposa antes das suas. A primeira pessoa a se pensar agora como casado é quem? Vamos ver se vocês estão entendendo. É a esposa. Muito bem. Então a gente vai traduzir isso em miúdos, tá? As necessidades físicas da esposa. Alimentação. A esposa precisa se alimentar. Vocês estão rindo, né? Mas tem muita gente que para aí. Então a gente está começando aí, tá bom? Indumentária, roupa. A mulher precisa se vestir. E eu tenho que falar a verdade para vocês. Todo marido quer a sua mulher linda. Todo marido quer a sua esposa linda. Ele quer... Porque a mulher é a coroa do marido, né? As pessoas olham para a mulher, ela sabe, está sendo bem... O Bonfim ama essa palavra, ele já está se manifestando ali. A coroa dele. Bel, ainda bem que você não liga. Então, olha só. Todo homem quer a sua mulher bonita e ele não quer gastar para isso, ele não quer pôr a mão no bolso para isso, né? Então não dá para ela ficar linda para você se você não investir. Não é simples, não é verdade isso, gente? É verdade. Então você precisa investir na sua mulher, isso é uma necessidade física dela. Saúde. A mulher ela tem que pensar na saúde do marido, do filho dela, mas você já parou para pensar que toda mulher gosta de ser cuidada? Que toda mulher tem a necessidade de se sentir cuidada. Sabe por quê? Porque ela vai fazendo que nem um polvo, ela vai abraçando tanta responsabilidade que tem uma hora que ela surta, ela dá um pane, aí você fala, nossa, com quem que eu casei? Que é isso? O que tinha aí dentro? Né? E você se leva um susto. Mas é porque você não está cuidando, você não está fazendo o seu papel, a sua parte. Então escuta isso, gente, é sério. Toda mulher, ela não gosta, ela não só gosta, ela precisa se sentir cuidada. Como é que você está? Essa dor, vamos procurar um médico. Você não está bem? Então vamos orar. A mulher precisa dessa atenção. Ela precisa disso. E é sua responsabilidade fazer isso. Romance. Romance, para o homem aqui a gente substitui por sexo, mas para a mulher romance, porque sexo para a mulher começa no emocional, né? Depois vai para o físico, mas é emocional,
Por isso que eu coloquei no físico, para você entender. Não, eu quero que a minha mulher esteja pronta para o papum, né? Só que para a mulher não é papum, né? É uma história, né? É um romance. Ela espera ser conquistada a cada dia. É diferente o esquema. E a gente tem que aprender esses negócios todos. A gente não nasce sabendo, a gente não casa sabendo. E a gente tem que aprender. E etc. Então, essas são basicamente as necessidades. Então, não é que a mulher não goste de sexo, a mulher gosta de sexo, mas sexo para ela tem que ter romance, entendeu? Só para entender por que está na parte física. Bom, só que não é somente as necessidades físicas que você atende como marido. Você também precisa se preocupar com as necessidades emocionais dela. E aí a lista é maior. A mulher, ela precisa se sentir cuidada, a gente falou disso, ela precisa se sentir amada, e aí eu não coloquei exemplos, tá? Mas aí vai do serviço na cozinha, da louça, do pano, sabe, no serviço da casa, vai até a palavra eu te amo, você está linda, a palavra de afirmação, vai do tempo de qualidade que você passa junto, não é assistir um filme que é tempo de qualidade. Você tem que conhecer a sua esposa de forma a você entender como que ela se sente amada. Porque toda mulher, a mulher ela foi feita para ser cuidada, amada e protegida. Então você vê que assim, não adianta na tua cabeça você falar, não, mas eu amo. Se ela não se sente amada, não adianta nada. Não adianta você falar, não, mas eu cuido. Não adianta você falar se ela não se sente cuidada. Então, toda essa área da parte emocional é um cuidado e é parte da nossa responsabilidade como marido pensar, trabalhar, crescer. É fundamental isso, irmãos. A mulher ela precisa de cuidado, de afeto, de proteção, ela tem que se sentir segura. Você se preocupa? Às vezes a mulher ela tem que pensar em tudo, né? Como que vai estar mais segura, como que a casa, a família, que o homem não se liga. A mulher ela precisa se sentir priorizada. Muitas vezes a mulher ela é deixada para trás por causa dos filhos, deixada para trás por causa do trabalho, deixada para trás por causa dos amigos, deixada para trás por causa do ministério. Por causa do ministério, muitas vezes nós negligenciamos a necessidade emocional da nossa esposa. Deus nos livre disso acontecer, porque não ia adiantar nada eu fazer tanta coisa na casa de Deus, se na minha casa, a minha esposa está sendo negligenciada. A mulher ela precisa se sentir compreendida. Toda mulher reclama de incompreensão, porque nem ela se entende, na verdade. Mas tudo que ela precisa muitas vezes é um abraço. Ela não precisa de um sermão, ela não precisa de uma explicação lógica como as coisas funcionam. A mulher ela é emocional e às vezes ela está sobrecarregada emocionalmente. A mulher fica sobrecarregada emocionalmente. Cada uma reage de um modo, mas toda mulher fica. E ela precisa se sentir compreendida. Ela precisa se sentir abraçada muitas vezes. Que ela tem alguém ali que é firme. Que ela pode passar por essas variações de emoção, mas tem um marido que é sólido. E que ela se sente segura e ela se sente bem. A mulher ela precisa que o homem esteja engajado na família. Ela precisa que o homem ajude ela na disciplina dos filhos, na condução do lar. Ela precisa sentir apoiada. Ela não pode se sentir fazendo as coisas sozinha. Ela precisa entender que ela não está sozinha, porque ela não está sozinha. Ela tem um marido. E etc. Esses são alguns pontos que eu gostaria de refletir com vocês. Tá? E a mulher ela tem necessidades espirituais também. E eu
resumir aqui. Principal necessidade espiritual dela para o marido entender é ter o marido como um líder espiritual. Ele é um líder espiritual dentro da sua casa. Isso significa que ele ora por ela e com ela. Isso significa que ele é um homem da palavra. Ele lê a palavra, ele medita na palavra e ele pratica a palavra. E ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque se não for, ela vai te lembrar disso. Olha lá. Pessoal, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, paciência, fidelidade, mansidão, que é força sob controle e domínio próprio. Rapaz, se você falhar num ponto desse, pode ter certeza que o Espírito Santo vai usar a tua mulher para te lembrar do que você está falhando. A gente ri para descer mais suave, mas a realidade é essa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para você ser um líder espiritual dentro da sua casa. Gente, tudo isso que eu estou falando é o que eu quero que você lembre toda vez que você lê Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Irmãos, tudo que eu quero essa noite é poder ouvir de vocês. Vocês entenderam isso? Amém. Agora a gente vai falar sobre a responsabilidade da esposa. Gênesis 2:18 diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, quando Deus ele fez a mulher para o homem, a intenção de Deus, o coração de Deus era que a mulher fosse a sua auxiliadora, né? A sua auxiliadora. Então, é isso que eu quero que você preste atenção essa noite. O que significa ser uma auxiliadora? Uma auxiliadora significa que é uma ajudadora, alguém que vai ajudar o seu marido. Ajudar como? Ajudar em quê? Ajudar em tudo. Ajudar em tudo. A mulher, quando Deus deu ao homem, não era para ser inferior a ele. Nunca foi, nunca é. É para estar ao lado dele. É como um copiloto. É alguém que deu um presente de Deus, é uma joia, é alguma coisa precioso que Deus deu para o homem, a sua mulher. Tanto é que a gente meditou qual é a responsabilidade do homem, né? Tremendo. Quando o homem é fiel a Deus, ele teme a Deus e ele se esforça em obedecer a Deus, cuidando da sua esposa, amando a sua esposa. Então, só que se Deus ele deu a mulher para o homem para ser ajudadora, é porque ele precisa ouvi-la, ele precisa dela, ele precisa, sozinho ele não consegue, ele precisa dessa auxiliadora. Então, se você mulher não entendia isso, eu espero que você entenda essa noite. Deus te deu para o seu marido para você ajudá-lo. Não é para você criticá-lo, condená-lo. É para você ajudá-lo. Ah, mas isso que você reclama é uma ótima oportunidade que Deus está te mostrando para você ajudar o seu marido. É uma equipe agora. Não existe mais um acusar o outro. A culpa não é de ninguém, a culpa é dos dois. Se existe um problema, vamos trabalhar juntos. Então, é muito importante isso. A mulher ela deve ajudar seu marido em todos os sentidos. E o que auxiliar não significa, anotem isso, mandar nele, esperar que ele obedeça a você e querer que ele siga você. Você não é o líder dele, você é a auxiliadora dele. E às vezes as mulheres não entendem isso. Eu vou repetir, você não é a líder do seu marido, você é a auxiliadora dele. Você precisa entender isso para mudar a forma que você fala com ele. Se você quer um lar abençoado, você vai se esforçar em entender isso. Ajudar é assumir o papel de um copiloto, é estar ao lado em qualquer situação. Então você de nenhuma forma deve se sentir inferior ao seu marido, porque você tem um papel de honra e privilegiado, você é como um apoio para ele.
E eu falo que a mulher sábia é como um trampolim. Ela faz que o homem vá além de onde ele poderia ir sozinho. Mas se você não é sábia, se você não teme a Deus, se você não está empenhado em obedecer a Deus e ser fiel a Ele, você vai afundar o seu marido e afundar o seu casamento. Ou seja, você vai se afundar junto. Então, de forma prática, a esposa ela ajuda o marido na administração do lar, quanto aos afazeres domésticos, na administração financeira. E eu quero falar nessa oportunidade que se você mantém finanças separadas, está errado, tá? Biblicamente, vocês são um só. E as finanças têm que ser administradas em conjunto. É uma administração só. Na educação e disciplina dos filhos. E é muito importante aproveitar e falar que se vocês têm que entrar em acordo na disciplina, não é um falar uma coisa e o outro falar outra, tá? Isso está errado, isso está passando algo terrível para o filho, para a criança, confusão. Ela vai auxiliar ele na sua vida de fé. Se ele tem um chamado ministerial, você vai orar por ele, você vai encorajar ele. Seja onde for, no trabalho, na profissão, você vai encorajá-lo nisso. Você vai querer que ele faça curso, o seu papel, a mulher que teme a Deus e é fiel ao Senhor, ela faz o seu marido avançar. Você repara que o cara era um antes de casar, depois que ele casou com aquela mulher, nossa, ele foi transformado, porque agora ele tem alvos, ele tem objetivos, ele está avançando. Socialmente, o homem precisa de uma companheira em todos os sentidos, e social também. Se você não está acostumada a ter uma vida social com seu marido, você precisa aprender. Chega de se esconder, chega de falar, não, eu não vou. Está errado. Você tem que estar do lado dele em qualquer hora, sempre. Porque a tua falha e a falha de muitas mulheres nisso tem dado abertura para a queda de muitos homens. Porque você está negligenciando o seu papel de estar ao lado do seu marido. No lazer e sexualmente também. Você precisa demonstrar um apetite, né? Ou um entusiasmo sexual maior para o seu marido. Você precisa entender isso. A mulher sábia, ela pensa nisso. Eu vou ler alguns versículos para você em relação a essas coisas que nós falamos. Provérbios 14:1 diz o seguinte: a mulher sábia ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Se você teme a Deus e se você quer um casamento abençoado, você vai querer honrar a Deus estando ao lado do seu marido e o ajudando em todas as áreas da vida dele. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Provérbios 19:13 diz que a esposa briguenta é como uma goteira constante. Irmã, se você é uma esposa briguenta, se arrependa em nome de Jesus. Se converta em nome de Jesus. Porque uma goteira constante, meu irmão, ninguém aguenta. Ninguém merece. Ora mais e fala menos. Você vai glorificar mais a Deus, irmão. A mulher virtuosa de Provérbios 31, e eu quero passar como lição de casa, leia Provérbios 31, que seja uma inspiração para todas as mulheres e não uma condenação. Porque você tem o Espírito Santo e você deve querer crescer no seu relacionamento pessoal com Jesus. Amém? Efésios 5:33 fala uma outra característica do papel da mulher. Não acabamos ainda. A mulher trate o marido com todo o respeito. Você deve perguntar ao seu marido se você está tratando ele com todo o respeito. Porque na sua cabeça, você está só encorajando, você só está ajudando. Mas, muitas vezes, não é como ele está lendo isso. Às vezes a intenção é boa, mas o modo que sai é péssimo.
Então, tratar o seu marido com todo respeito significa entender que o seu papel é não calar ou se omitir diante das dificuldades, das situações, das decisões, mas falar e deixá-lo decidir. É assim que você auxilia o seu marido. Você dá a sua opinião, você não se omite, você não se cala. Você precisa ser fiel a Deus e ao seu marido e você vai falar o que você pensa. Mas você deixa ele tomar a decisão. Sabe por quê? Porque ele vai ser cobrado de Deus como líder, não é você. Então é por isso que eu coloquei, olha, não adianta manipular o seu marido então, porque no final das contas os dois vão pagar o pato. Você acha que por ele obedecer você agora, tudo vai dar certo. Não se engana, porque ele responde para Deus. Você lembra da última vez que isso aconteceu? Quer dizer, primeira vez que isso aconteceu? Quando Adão ouviu Eva, sabendo que era certo, talvez para não brigar, porque ela ia falar demais, sei lá. Mas foi frouxo, não foi firme, né? E acabou comendo o fruto proibido. Todos nós pagamos por isso até hoje. Então, mulher, não é bom, não vai ser bom você manipular o seu marido. As coisas vão parecer boas naquela hora, mas mais tarde a gente vai ver que não deu certo. Vê quando Abraão, né, quis ouvir Sara, sua brilhante ideia de ter um filho com Agar, a serva dela. Até hoje, árabes e judeus brigam por causa dessa decisão. Então presta atenção nisso. Toda vez que você irritar seu marido ou manipular o seu marido para ele tomar uma decisão que te agrade e não seja uma decisão que ele chegou à conclusão diante de Deus, isso vai ser ruim para você de alguma forma. Então a melhor coisa que você vai fazer é falar com seu marido o que você pensa e orar com ele, para que ele tome a melhor decisão possível. Porque se ele acertar, os dois vão estar bem, mas se ele errar, Deus vai se acertar com ele. Você ainda assim vai ser abençoado, é o que a Bíblia nos ensina. Tá bom? Então seja fiel a Deus e confie em Deus. Talvez esse seja o maior problema da mulher, aprender a confiar em Deus. E algo muito importante, você não é o Espírito Santo do seu marido, tá? E quando eu digo isso, é o que eu quero dizer de uma forma positiva. Use a sua espiritualidade, você que vê além, você que sente mais, você que ora mais, você que lê mais, você que pensa mais, você que tem tudo mais. Usa isso para orar pelo seu marido e encorajá-lo, para levantá-lo e nunca para derrubá-lo. Nunca para falar com ele como uma mãe fala com uma criança de 10 anos. Isso não está sendo respeitoso. Isso não está sendo bom. Isso é feio. Isso é errado. Então você precisa acreditar que calada e em oração a mulher faz mais pelo marido e o casamento dela do que abrindo a boca, e falando o que o peito sente, sem se submeter ao Espírito Santo. Vocês entendem isso, mulheres? Sim. Então eu falei da responsabilidade do marido e eu falei da responsabilidade da mulher. Irmãos, eu vou repetir. Nós não precisamos de encontros de casais semanais, mensais, anuais, se você obedecer isso. É um prazer ter a comunhão é gostoso. Mas sabe quando a gente se reúne para encorajar um ao outro? Quando a gente se reúne porque Jesus é o centro do nosso casamento e nós queremos que mais pessoas sejam abençoadas por isso. Essa tem que ser a nossa motivação. Porque se a motivação e o anseio no teu coração para ter reunião de casal é usar de muleta, é para ter o marido que não lê a Bíblia ouvir do outro o que ele tem que fazer, não vai adiantar. Se fosse para tua mulher ter que ouvir do outro o que ela tem que fazer, não está trazendo benefício nenhum de forma prática. Vocês estão entendendo isso? Você pode ter um tutor na tua casa todo dia. Se você não se dispor a obedecer o Senhor nesse mandamento que eu acabei de compartilhar,
nada vai adiantar. A gente vai continuar na mesma, patinando, e o pior, à beira do fim do casamento. E essa não é a vontade de Deus. Então eu quero exortar de uma forma final, é que vocês recebam essa palavra com fé e com prontidão para obedecer. Amém? Com fé e prontidão para obedecer. E lembrá-los que se nós formos fiéis a Deus, no que Ele nos manda fazer como marido e esposa, toda a igreja vai ser abençoada. Toda a igreja vai ser edificada. Imagina, nós temos uma igreja com casais referência, com casais que, meu Deus, olha, não é fácil para ninguém. O homem está dependendo do Espírito Santo para fazer o papel dele, a mulher está dependendo do Espírito Santo para fazer o papel dela. Ninguém nasce sabendo, ninguém casa sabendo, mas eles estão buscando, eles estão crescendo, eles estão desejosos de obedecer a Deus, eles querem ser quebrados, eles querem aprender. Isso é referência, isso já é referência, isso já é uma bênção. Você já está ensinando sem abrir a boca. Só é você ser fiel a Deus. Mas você só vai conseguir ser fiel a Deus se você deixar de levar um cristianismo superficial, raso, sabe? Não leio a Bíblia, não oro, e está tudo bem, e continuar empurrando o teu casamento e a tua vida. Não vai dar certo nunca. Isso nunca vai dar certo. Vamos abrir os olhos, vamos falar o português claro. Isso nunca vai dar certo. A gente pode profetizar bênção, a gente pode falar de bênção, a gente pode fazer o que você quiser, mas não vai dar certo. Então precisa acontecer um arrependimento individual, sincero. O meu coração tem que se voltar diante de Deus, na minha vida, na minha casa. Porque na igreja não é, ninguém vive cristianismo na igreja, tá? É em casa. Aqui é só consequência. E aí sim, quando cada um resolver se voltar para Deus, com sinceridade, se arrepender, mudar de direção, buscar Deus em oração, buscar Deus na palavra e procurar ser fiel a Deus no que Ele pede, aí as coisas vão mudar. Aí tudo vai mudar. Aí você vai estar no caminho que Deus falou e Ele determinou para o casal. O caminho da bênção. As bênçãos de Deus vão alcançar você. Você não vai ter nem que se preocupar com bênção, porque você vai ser abençoado. Então, querido, a última exortação: nós somos a luz do mundo e o sal da terra, Jesus falou. Mas se nós não estamos sendo fiéis no básico, no núcleo, que é o casamento, que é a base da família, que é a base da sociedade, que é a base da igreja, no que nós vamos ser fiéis a Deus? Me falem. Nada. Não adianta nada mais. Então, se a gente quer ser luz no mundo e sal na terra, a gente tem que começar a viver o nosso cristianismo como marido, como esposa, obedecendo a palavra de Deus com sinceridade. E aí sim, as pessoas vão olhar para nós e vão ver: olha, eles são servos de um Deus que é vivo, de um Deus que existe, de um Deus que age na vida das pessoas. Porque não vai ser mais a igreja tomando a forma do mundo, vai ser o contrário, vai ser o mundo olhando para a igreja e falar: nossa, o que é isso? O que eles estão fazendo? Qual é o segredo desse casal? Por que eles conseguem viver assim? E eles vão querer conhecer Deus. Esse é o papel da igreja. Esse é o chamado de Deus para a igreja. Mas começa no casamento. Começa dentro de casa. Eu quero trazer 8 pontos aqui para os namorados e noivos. E eu vou ser bem breve por causa do tempo, tá? Então, casais, né? Valeu, é isso aí. A gente vai voltar para fazer uma renovação de votos. Mas eu quero falar 8 pontos importantes para os namorados e noivos. Prestem atenção nisso. Primeiro, sejam sábios e aprendam com o erro dos outros. Posso ouvir um amém? Amém. Sejam sábios e aprendam com os erros dos outros. Não queiram repetir um padrão falido, tá bom? 2, cristão sério não namora para passar tempo, mas para casar e glorificar a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, um cristão sério, ele não namora para passar tempo, tá? Ele namora para casar. Que é isso que a Bíblia ensina. E honrar a Deus
no seu casamento. 3, se o rapaz não teme a Deus e se importa com você antes do casamento, principalmente em relação ao sexo, cuidado e alerta ligado. Não vai ser depois do casamento que ele vai mudar, ele vai virar super cristão e vai respeitar você. Piora, porque acomoda. Pergunta aos casados, tá? A tendência é acomodar, não é melhorar, tá bom? Então, alerta ligado. 4, se a moça já não respeita antes do casamento, cuidado e alerta ligado, da mesma forma. Se ela não te respeita sem morar debaixo do mesmo teto que você, meu irmão, desculpa, depois vai ficar bem mais difícil. Quando ela te conhecer de perto, o negócio vai ficar irado, né? Vai ficar brabo. Então, 5, casamento é um chamado espiritual na vida de um homem e de uma mulher. Reflitam bem nas responsabilidades antes de se casarem. Tudo bem, gente? Porque assim, casamento é a melhor coisa que existe quando a gente está com o coração certo. Mas se não está com o coração certo, é o inferno. Então, eu estou sendo bem sincero. Porque a gente lida com tantas situações e tantas dificuldades, e é por isso que eu falo, porque às vezes a gente quer que todo mundo esteja aqui, nem não está, porque a situação está tão feia, está tão ruim, irmão, que não consegue vir. Então, mas eu tenho que ser sincero, é uma coisa abençoada e tremenda se você está com o coração certo. Porque se você não entende isso que eu estou falando, se você não concorda com o que eu estou falando, não casa. Não casa, porque é perda de tempo, de dinheiro, de tudo. Não adianta. Não estou aqui para fazer uma propaganda enganosa. Eu estou aqui para falar a verdade. Se você entende que isso é um chamado espiritual para glorificar Deus, vá em frente. Mas se você não entende isso, não vá em frente. Para por aí. 6. Jesus deve ser o centro da sua vida hoje para que seja também no seu casamento amanhã. Se Jesus não é o centro da tua vida hoje, como solteiro, ele não vai se tornar depois que casa, tipo, aperta o botão que agora ele é. Não funciona desse jeito, tá? Então, tema a Deus hoje e você vai ter um casamento abençoado amanhã. 7, se você acha a pessoa que você quer casar difícil de se lidar ou imatura, se prepara para um choque de realidade depois do casamento. Deus vai fazer a obra, mas o custo será alto para os dois. Então, novamente, eu não estou aqui para enganar ninguém. Deus vai fazer a obra? Vai. Claro que vai. Tem impossível para Deus, irmãos? Não existe. Mas existe um custo. Você vai ter que pagar um preço. Então, o que você tem que pensar antes é calcular o preço. Se você está disposto a pagar esse preço. Tá? E casamento é até a morte. Tá? É até que a morte nos separe. 8. Se você tem um chamado espiritual e a pessoa que você está namorando ou noivo não é muito espiritual, esteja pronto para abrir mão do seu chamado depois que casar. Não é um caso, nem dois, nem três, são vários, não é? São vários, infelizmente. Às vezes o cara tem um chamado, uma bênção, nossa, como Deus usa, a mão de Deus está ali, o Espírito Santo está ali, mas escolheu casar com uma mulher que não gosta de ir para a igreja, não gosta de nada. E aí, ele pode dizer tchau para o chamado dele, porque a partir do momento que ele casa, o chamado dele diante de Deus passa a ser quê? Amar a sua esposa. Então, tchau para o chamado espiritual, outro. Que agora o chamado espiritual dele vai ser amar a esposa dele. Tá bom? Gente, eu falei com todo o coração, porque eu amo vocês, e a palavra de Deus fala que a gente tem que falar a verdade com amor, né? E a gente não pode jamais falar a verdade sem amor, porque é brutalidade. Eu amo vocês demais, eu quero bem a vocês demais para ser bruto com vocês, mas eu também não posso falar com amor e não falar a verdade, que eu seria hipócrita, né? Então eu não estou aqui para ser hipócrita, eu não estou aqui para passar panos quentes, para encorajar você, não. Eu estou aqui para você se acertar com Deus, eu estou aqui para que você seja abençoado,
Estou aqui para que o teu casamento seja transformado para a honra e glória de Deus. É isso que eu quero. Eu quero que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia de Deus. É só isso, tá bom? Eu vou falar só 2 coisas, mas tá bom. O casamento é glorioso tanto para o homem quanto para a mulher, quando os dois estão dispostos a morrer para si mesmo. Porque, como cristão, a gente não deve ignorar, né, que o nosso chamado é morrer para si mesmo. E o casamento é uma grande ferramenta para isso. Se você quer crescer espiritualmente, o casamento é uma grande ferramenta. Agora, se você não está disposto a crescer espiritualmente, não casa. O casamento é uma ferramenta nas mãos de Deus para moldar o homem e a mulher à semelhança de Cristo. Romanos 8:29 diz que, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, essa é a vontade de Deus, nos transformar à imagem do seu Filho. E o casamento é uma ferramenta gloriosa, poderosa, nas mãos de Deus para isso. E para a gente terminar, 2 coisas. O casamento é o meio pelo qual Deus é grandemente manifesto. Por quê que Deus é grandemente manifesto no casamento? Primeiro Ele criou, mas tanto na unidade composta de 2 se tornarem um. Não imagina, 2 pecadores dispostos a se perdoar para o resto da vida. Isso é lindo, né? Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Então, na unidade composta de 2 se tornarem um, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Um só Deus, 3 pessoas, o marido e a esposa se tornam um só ser diante de Deus. E também na harmonia de força e liderança do homem com a sensibilidade e cooperação da mulher. Então, quando une o homem e a mulher, isso daí é uma demonstração, é uma manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, para as crianças, para a sociedade, para quem quiser ver. Deus se manifesta. E a frase "o amor acabou", presta atenção nisso, é uma mentira diabólica, tá? Por quê? Porque o amor nunca acaba. O amor é uma escolha, é uma atitude e uma ação. O amor não é um sentimento. Então não existe o amor acabou, tá? Existe você estar disposto a escolher o caminho de Deus, a perdoar ou não, a mudar ou não, a agir conforme a palavra de Deus fala ou não. É isso que existe, tá bom? Bom, antes da gente ir para os votos, eu vou perguntar para o Naldinho, para o Hudson, se eles gostariam de acrescentar alguma coisa, porque essa oportunidade ela é muito importante. A gente não quer perder a oportunidade de que vocês saiam daqui satisfeitos. A pizza é um extra, é só para a gente comer alguma coisa e conversar, mas a comida é essa aqui. Então essa é a hora do real alimento, né? Vocês querem alguma coisa? Pode vir. Mais 2 horas. O que eu vou falar é assim, serve para todo mundo, mas é muito mais para os solteiros ou para aqueles que estão namorando, né, ou noivos. Em 2003 surgiu a oportunidade de eu estar indo para Curitiba para fazer parte da planta da nova igreja lá. E era uma oportunidade muito bacana para mim, para eu passar o tempo integral na igreja. E eu decidi ir. E na época eu namorava com a Fabi. Mas assim, antes dessa aura toda super espiritual, de ir, de testar a vocação e tal, tinha uma funcionalidade aí, tinha algo funcional nisso. Eu tinha que correr dela. Porque o bicho estava pegando. E vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então eu falei, eu vou juntar tudo, eu vou para lá, eu vou ter essa oportunidade de estar trabalhando na igreja e também eu vou estar honrando a Deus e honrando a ela. Porque muito mais do que você simplesmente não fazer sexo, é você aprender a colocar Deus no lugar que Ele deve estar. Se você fizer isso, quanto mais cedo possível, vai ser sempre assim na sua vida, para tudo. Você vai sempre estar dando honra a Deus e desenvolvendo o teu relacionamento com Ele.
Então eu fiz isso, passei quase um ano fora, servindo na igreja e morrendo de saudade dela, mas fui com um casamento marcado e tal, e foi uma bênção. Eu não era José, ela não era a mulher de Potifar, né? Eu não corri porque era extremamente espiritual, mas porque eu precisava honrá-la e honrar a Deus. Então, o que eu digo a vocês é algo super normal, isso, né? A gente está vivo. Adão, quando viu Eva, falou, uau, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, né? O que vocês acham que é aquilo? Ele ficou babando ali por aquela mulher, né? Glória a Deus por isso. Então, quando você encontra a mulher da sua vida, é assim também, você fica que nem aqueles desenhos, o olho pula para fora, a língua desce, normal isso. Mas a gente deve se preservar, a gente deve honrar a Deus, a gente deve colocar Deus sempre acima de tudo. Porque as minhas necessidades, todas elas, ela não vai conseguir suprir. E aí vai ser uma tremenda frustração para mim, se eu não conseguir buscar isso em Deus. Do mesmo modo ela, né, como o Celso falou aqui, com toda a complexidade da mulher, né, imagina, eu sou um cara extremamente limitado, como vocês, homens. E se ela também não conseguir aprender e desenvolver isso de buscar em Deus, toda essa água que vivifica, ela também vai se frustrar muito. E eu posso dizer a vocês que valeu muito a pena, né? O Celso lembra, quando eu voltei, e foi um casamento maravilhoso, e tem sido um casamento maravilhoso. A outra coisa engraçada é que era assim, olha, eu sempre tive curiosidade, lógico, né, pela palavra, por todos os aspectos da doutrina. E quando eu perguntava para um pastor a respeito de algo a respeito de casais, os pastores sempre me enrolavam. Sempre, isso aí, a gente conversa depois, você aprende depois isso daí. Por quê? Porque era muito difícil. É sempre muito difícil, muito complicado, né? A vida de casal. Às vezes a gente se assusta, eu e ela, com as questões que são levantadas, né? Eu posso dizer para vocês que, graças a Deus, eu posso contar no dedo de uma mão a quantidade de vezes que eu discuti com ela. Nem isso. Com a graça de Deus, a gente se diverte junto, a gente ri junto, ela entende o meu humor, que não é fácil. O dia que ela viu G.I. Joe no cinema, eu falei, essa é a mulher da minha vida. Né? Me acompanha e vê os filmes, como o Celso falou, eu estava falando, brincando com ela, é tempo de qualidade, sim. Mas ela tem prazer nisso, né? Às vezes ela vai, eu vou dormir aqui, mas tudo bem. Entendeu? E é maravilhoso isso. E valeu a pena. Valeu a pena ter colocado Deus em primeiro lugar. Então eu falo para vocês, coloquem Deus em primeiro lugar, não importa como. Tá bom? É isso que eu queria dizer. Bom, gente, muito bom tudo isso está acontecendo. Eu quero reforçar um pouquinho, especialmente do que foi falado sobre os homens, para os homens. Estou lendo o livro de 1 Reis, e eu achei interessante quando Davi está bem velhinho ali, e vai ser Salomão o seu sucessor. E Davi fala uma coisa interessante para Salomão. Ele fala, dá algumas instruções assim, e ele fala, seja homem. Eu achei interessante ele falar isso, porque você vê que quando Davi fala, seja homem para Salomão, ser homem não é questão de, como pode dizer, de ter o órgão genital masculino, para ser claro. Ser homem não é isso. Então, ele fala isso para Salomão. Seja homem. Seja macho. E às vezes a gente precisa de um chacoalhão desse jeito. Ser homem. No caso, seja homem de Deus. Seja homem espiritual. Irmãos, a responsabilidade do casamento é dos dois, mas o homem é o líder, e o homem vai ser cobrado, e a nossa responsabilidade
é a maior possível. Do sucesso e do fracasso, infelizmente, está nas nossas mãos. Então, se nós homens não formos homens espirituais, homens de oração, homens da palavra, como o Celso já disse, vai ser muito difícil. A sua esposa, ela aos poucos vai perder a admiração por você, infelizmente, é fato. É ou não é, mulheres? Se você não for um homem de Deus, um homem de oração, no começo tem a paixão, os primeiros anos de casamento tudo é lindo, ou enquanto namora. Quando namora, um parênteses aqui para quem namora, você nunca vê o defeito da pessoa, né? É só paixão, só amor, você não conhece bem ainda. Mas, vou falar homens, a mulher não aguenta um cara frouxo, espiritualmente. Um cara que não seja um líder de verdade. Então, irmãos, que essa igreja seja cheia de homens de Deus. Eu mal posso imaginar como seria isso. Cheio de homens de Deus, homens da palavra, homens de oração, homens que ensinam pelo exemplo, homens que ensinam uns aos outros, homens que edificam, sabe? Seria algo muito interessante. Então, irmãos, os nossos casamentos, eles fazem parte da igreja. Você vê que Satanás, ele é muito sábio, ele é esperto, ele vai na raiz da nossa força, vamos dizer assim, como igreja. Ele não vai fazer outra coisa, ele tenta destruir as famílias, ele coloca distrações na vida do homem, ele coloca conselhos ímpios na vida da mulher e assim por diante. Ele faz isso na sociedade também, ele quer acabar com o casamento da maneira que Deus instituiu, o casamento verdadeiro. Então ele quer misturar as coisas. Na igreja também quer acabar com o casamento. Então nós precisamos ser homens fortes, homens de Deus, liderar nossa casa, ensinar nossos filhos, disciplinar os filhos, ensinar a palavra, ser homens fortes aqui na igreja. E aí você vai ver uma diferença muito grande. E não é fácil ser casado, mas você vai ver que com a ajuda de Deus vai ser muito menos difícil. Então que o Senhor nos ajude. Amém? Então é isso, queridos, que o Senhor nos abençoe, nos capacite, continue a nos ajudar nessa missão, porque ela não é fácil, mas Ele está conosco, não é? Ele prometeu. Então nós vamos conseguir. Tudo que nós queremos e nós precisamos é perseverar, é não desistir, é acertar o que está errado. Da mesma forma que é importante o homem entender o seu papel como líder, a mulher também precisa entender que ela não pode culpar o homem por ele não orar com ela ou não ler a Bíblia com ela. Ela tem a sua própria responsabilidade diante de Deus. O homem não pode culpar a mulher pelas suas faltas e a mulher não pode culpar o homem por suas faltas. Todos vão prestar conta daquilo que Deus pediu. É claro que o homem ele vai ser cobrado pela liderança do seu lar. Então isso nos faz realmente levar bem a sério essa responsabilidade. Vamos fazer uma renovação. Eu gostaria de só avisar que vocês que são noivos e namorados, não casaram ainda, aguardem. Aguardem o seu momento para isso, tá bom? Mas eu quero aproveitar a oportunidade para que os que estão casados... Gente, na verdade, só Deus sabe como você chegou aqui. Só Deus sabe quantas pessoas tentaram desistir. Não estou bem, ou o casamento não está tão bem, ou eu gostaria de ver alguma coisa diferente. Deus sabe, né? E Ele está aqui, Ele quer ajudar você. Por pior que as coisas estejam, você está aqui, não é? Você chegou até aqui. Então eu quero encorajar você a colocar teu coração diante de Deus e crer que Deus ele faz milagres, que Deus ele restaura, que Deus ele cura, que Deus faz nova todas as coisas. Então eu quero pedir para os casais casados, ficarem em pé, por favor.
E eu vou pedir para que peguem as mãos uns dos outros e olhem nos olhos uns dos outros. E a começar pelo marido, ele diga assim, marido, cadê a minha esposa? Tá aí? Ah, tá lá. Vem cá, minha mulher, vem. Todo mundo deixou o filhinho em algum lugar. Tem algumas crianças. Só aguardar, tá, meu amorzinho. Muito bem. Obrigado pela paciência, gente. Mas eu gostaria que você repetisse após mim. Diga assim: eu te peço perdão. Não, eu vou falar primeiro. Para seus homens, eu te peço perdão por todas as vezes que eu fui egoísta. E eu te amei incondicionalmente, como Jesus ama a sua igreja. Esta noite eu quero dizer que eu te amo e que eu te aceito como minha esposa. E eu prometo amá-la com amor sacrificial, colocando as suas necessidades antes das minhas. E de todas as maneiras possíveis, prover para as suas necessidades espirituais, físicas e emocionais, antes das minhas. Eu prometo mantê-la em primeiro lugar nas minhas orações, no meu coração e na minha vida. E me guardar para você somente, enquanto nós dois vivermos. Agora é a vez da esposa. Primeiramente, eu te peço perdão por todas as vezes que fui egoísta e faltei com o respeito que devo a você. Essa noite eu também quero dizer que eu te amo e que eu te aceito como meu marido. Eu prometo lhe ser submissa e respeitá-lo como cabeça do nosso lar. Eu prometo ajudá-lo para que você seja tudo o que pode ser para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficar ao seu lado, servindo a Ele, enquanto esperamos a sua volta. Eu prometo orar por você e me guardar para você somente, enquanto nós dois vivermos. Eu gostaria que vocês orassem uns pelos outros agora. Um pelo outro agora, tá bom? O marido ora pela mulher e a mulher ora pelo marido. E eu quero já encorajar vocês que são noivos e namorados, estão aqui a orarem um pelo outro, diante de tudo que nós falamos, né? Orem um pelo outro, por favor.